Hoje vamos conversar com uma convidada, a psicóloga Marília Freitas. Ela está aqui com a gente porque ela fez um trabalho muito legal com os professores nessa pandemia, e eu queria muito que ela compartilhasse com vocês, porque é algo inédito e é algo muito importante. Vem com a gente. Então, gente, como eu falei, eu sou Vivian Beck, psicóloga, e eu estou aqui com a Marília é psicóloga, e com muito orgulho. Ela foi da primeira turma do CAP, da turma de especialização em psicologia escolar, e durante a pandemia a gente se reencontrou nos nossos grupos de encontro sobre os impactos psicológicos na pandemia. E aí, conversando, ela me contou de um projeto em que ela realmente efetivou e que eu pude fazer algumas supervisões, e é bem interessante, é algo diferente e é algo muito importante. Marília, então, que bom que tu está aqui com a gente, né, querendo compartilhar esse projeto. Eu quero, logicamente, no primeiro momento, agradecer ao convite, né, por participar desse espaço tão importante que o CAP, né, está lançando desse canal, e me sinto muito honrada, assim, em ser uma filha dessa instituição que é tão importante para a psicologia escolar no nosso país. Então, eu sou toda gratidão hoje. Imagina, nós é que vamos agradecer, vocês vão ver que trabalho legal. Bom, começando assim, queria que tu desse resumidamente, né, o nome, assim, as coisas, como é que funciona, da onde veio essa ideia, conta um pouquinho para a gente isso. Logo que começou a pandemia, e acho importante eu contextualizar, assim, hoje eu sou psicóloga, especialista em psicologia escolar, atuo numa instituição, né, particular de ensino e no meu consultório com psicoterapia, né, na parte clínica e fazendo avaliação neuropsicológica. Então, quando se deu início à pandemia, e a gente precisou, então, ficar, né, fecharam as escolas, a gente ficou fazendo um trabalho remoto junto à instituição, veio imediatamente uma necessidade de poder compartilhar com demais colegas o que vinha acontecendo e pensar em formas de intervenção. A partir daí, eu encontrei um espaço de fala, vamos dizer assim, criando um perfil no Instagram que se chama Tem Bilhete na Agenda, né, @Tem Bilhete na Agenda, que vem justamente dessa simbologia do quanto a comunicação entre as pessoas envolvidas, os setores envolvidos na escola, serve como aliada para o trabalho da psicologia escolar, que acaba inserida, né, tanto com as famílias, quanto com os docentes, quanto os profissionais que atendem os alunos e os próprios alunos. E esse projeto dos professores? Como os professores de escuta? Bom, o projeto dos professores acabou sendo uma consequência de tudo isso. A necessidade da troca com os colegas me levou até o grupo de estudos, né? Que o CAP proporcionou, assim, esse encontro tão importante nesse momento, tanto para a gente pensar na nossa atuação, quanto para a gente realmente poder se apoiar e poder contar uma com as outras, né? Algo que eu acho que na nossa profissão não é comum de acontecer. Então, eu encontrei nesse grupo colegas que me ajudaram a construir essa ideia da importância da psicologia trabalhar direcionada ao acolhimento nesse momento, né? Isso veio me fortalecendo, isso veio crescendo em mim o desejo de poder impactar de uma forma positiva a sociedade que eu vivo, a comunidade que eu vivo, e eu dei início a esse trabalho, primeiramente na instituição onde eu trabalho, e posteriormente, então, eu criei esse espaço que pudesse ter um alcance um pouco maior, né? Então, eu abri a possibilidade de construir um grupo
né, divulguei através do perfil do Bilhete na Agenda, um grupo aberto, um grupo onde professores de todo o nosso país pudessem se inscrever e pudessem, então, proporcionar um espaço de acolhimento. Quantas pessoas tu imaginou que tu ias ter e quanta, né, nesse espaço, nesses grupos, o menos estava te disponibilizando, e quantos professores procuraram? Isso teve algum ibope, né? Como é que foi isso? Bom, eu lancei essa proposta do grupo de acolhimento pelo Instagram, muito humildemente, acreditando que, bom, eu teria alguns professores, né? Não sei, talvez 10, 15, enfim, mais professores da comunidade onde eu vivo, que me conhecessem já talvez. Reservei um horário, né, da minha agenda que ficasse bacana e tal. E já, eu acho que a gente não tinha 10 dias de inscrições abertas e tinha quase 70 inscritos. Foram 68 inscritos. Eu acho importante trazer esse aspecto, assim, ela abriu, deixou para professores, e tantas pessoas nessa pandemia se inscreveram sem conhecer efetivamente a Marília, né? Porque ela trabalha numa cidade do interior gaúcho, é uma cidade, digamos, média, né? Não é uma grande cidade, e mesmo assim veio muitos professores mostrando o quanto há essa necessidade de escuta. E como é que tu organizou? Tu propôs assuntos, temas, quantas vezes? O tempo era 1 hora e meia? Como é que tu organizaste isso aí? Bom, o grupo inicialmente foi pensado para ser um encontro semanal de 1 hora e meia, né? E teria uma duração de 6 semanas, né? 6 encontros. Em função da demanda, eu não quis mudar a qualidade da proposta, né? Eu quis manter os 6 encontros com 1 hora e meia, porque eu acredito que essa seria uma entrega completa. Então, eu mantive isso, só que eu disponibilizei, então, 4 horários. Foram 4 grupos inicialmente. É claro que com essa divisão, assim, alguns inscritos, né, acabaram não participando mais, então isso reduziu um pouquinho o número de inscritos, o que eu entendo que é esperado dentro, né, desse processo. Às vezes a pessoa olha ali, se inscreve, depois surge alguma outra coisa, enfim, muito tranquilo. Isso para mim já era esperado. Mas eu iniciei os grupos, então, com 4 horários, né? Se formaram inicialmente 4 grupos dentro dessa proposta. E eu acho importante de trazer também, Vivian, que quando eu me deparei com esse número de inscritos, eu entendi também que esse era um trabalho que precisava ser dividido no sentido de ter a supervisão, né? No sentido de, tu sabes, assim, quantas vezes eu fui colocando ali no nosso grupinho de WhatsApp das colegas, né? Todas as apreensões e dúvidas e, às vezes, o incentivo que a gente encontra, né? O quanto é importante para a gente poder... Para mim, foi muito importante para eu bancar a proposta e continuar, porque o número de inscritos mostrou para mim a relevância desse projeto nesse momento. O que eles traziam para ti, assim, o principal? Quando eu abri as inscrições, no questionário tinha uma pergunta com relação à expectativa, né? E, assim, 80% deles tinham o objetivo de aliviar estresse, de dividir angústias, né? Que vinham muito de encontro com a proposta inicial, a proposta, inclusive, que eu divulguei, né, como sendo os objetivos do grupo, de troca, escuta e construção. Então, a ideia era que a gente pudesse, através da escuta, se identificar, né, com o sentimento do outro, com o contexto do outro, com as dores do outro, com as alegrias do outro. A partir daí, a gente trocar, a gente também poder se expor e poder trazer as nossas vivências e construir juntos estratégias de saúde mental para esse momento.
aconteceram algumas situações, por exemplo, de colegas que foram divulgando para outros colegas, né, que trabalham nas mesmas redes ou nas mesmas escolas. Então, aconteceram de eu ter alguns grupos, vamos dizer assim, de determinada cidade, de determinada escola, né? Então, algumas pessoas tinham algumas afinidades, né, nesse sentido. Mas são grupos que reuniram pessoas de Minas Gerais, de Tocantins, do Piauí, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, professores de zona rural, professores da cidade, professores de berçário, professores de ensino médio, professores que nesse momento estão atuando em gestão, em coordenação. Então, são grupos bem ecléticos. Então, deixa eu ver se, assim, só para aclarar. Então, eram pessoas que não se conheciam, professores que não se conheciam, dos mais diversos níveis, né, da escola, educação infantil, ensino médio, e que se reuniram aleatoriamente, vamos dizer assim, para conversar sobre essas questões, né, de escuta, de construção. Mas eu sei que tu propuseste também alguns temas, né? Eu tinha uma ideia de uma sequência que eu imaginava para esses 6 encontros, mas é claro que o grupo também vai nos levando para muitos caminhos, né? Ainda mais sendo 4 grupos diferentes. E são 4 grupos bem diferentes, né? Então, cada um com as suas demandas, e eu procurei ir contemplando isso nos nossos encontros. Mas a ideia é que também fossem propostas que não se reduzissem ao período da pandemia. Eu gostaria muito de contribuir para a vida desses professores, entende? Que desses encontros ficassem realmente questões que eles pudessem aplicar para a vida deles, né? Que eles pudessem levar para além da pandemia. Então, a gente teve um primeiro encontro mais introdutório, de apresentação, depois a gente entrou nas questões de saúde mental, né? De que forma a gente vai entender saúde mental nesse momento, que é para a gente poder pensar, né, nas estratégias. E, neste período da pandemia, se pensou muito em saúde mental como a possibilidade da gente focar no presente, né? Da gente trazer significado para aquilo que a gente está vivendo hoje. Né? Ao invés de ficar naquela expectativa de quando as aulas vão voltar, de como que vai ser, até quando isso vai ficar assim, ou de ficar pensando, como era bom quando eu estava na escola, como era bom com as crianças em sala de aula, a gente poder pensar, bom, isso é o que eu tenho hoje e de que forma eu posso impactar positivamente os meus alunos, de que forma eu posso manter a minha saúde mental nesse período, como eu posso me cuidar nesse momento, para a gente poder passar por isso bem. Né? Então, foi muito trabalhado esse conceito. Através disso, e pensando também em pesquisas que paralelamente foram, né, surgindo e aparecendo, mostrando quantos professores estavam estressados, trazendo a questão do burnout também, pensando em estratégias de prevenção. Né? A gente sabe que uma das estratégias de prevenção do burnout é o autocuidado. Então, eu procurei também ir por esse viés, trabalhando questões de autocuidado, que tipo de ações de autocuidado a gente consegue ter nesse período, o que é o autocuidado, né? Que é para a gente também conhecer um pouco mais desse conceito que acaba ficando um pouco modinha, mas que nesse momento é super importante que a gente entenda que autocuidado não precisa ser algo imenso, grandioso, oneroso, e que são as pequenas atitudes que vão nos ajudar a ficar bem. Então, foi todo um trabalho nesse sentido. A gente chegou, através disso também, se trilhou um caminho que nos levou até o trabalho com relação à gratidão, né? Falando um pouquinho da psicologia positiva, e trazendo um pouco mais para ações práticas, para dinâmicas que a gente conseguia fazer durante os grupos. A gente teve também um encontro que foi super interessante com uma consteladora familiar, que nos trouxe a visão uma visão sistêmica da educação, falando sobre o papel do professor como um profissional de ajuda, e falando desses papéis de ajudante e ajudado, que são conceitos, né, dessa teoria sistêmica, e o quanto é difícil para a gente, como profissionais da ajuda, inclusive para os psicólogos, se colocarem no papel de ajudado. Né? Então, foram momentos bem interessantes. A gente está
se encaminhando agora na próxima semana para fazer o fechamento, e eu espero não, eu já venho percebendo, assim, que esse espaço é um espaço necessário, que precisa ter uma continuidade, já estou pensando sobre isso também, e que, de certa forma, vai continuar fazendo parte da vida de todos que participaram, assim. Então, assim, ó, gente, só para a gente fechar, assim, 6 encontros com os professores mais de áreas diferentes, grupos heterogêneos, o quanto isso está sendo necessário, sempre foi, agora mais ainda, com essa questão das escolas fechadas, algumas já abrindo, mas do mesmo jeito, quantos professores precisam dessa nossa escuta. E a Marília, então, fez o que eu sempre falo para vocês, tem que ser proativo, propor coisas, e ela teve, então, um retorno muito positivo, e está sendo muito positivo esse retorno dos professores, e fica essa sugestão também para a gente pensar em cima. E, como ela disse, ela deve dar uma continuidade, ainda está estudando, não só para esses professores, né, Marília, mais aberto, depois, já teve até situações assim de municípios menores estarem interessados, já que às vezes é difícil de ter psicólogo escolar no município. Então, assim, coisas que, se vocês quiserem, né, explorar um pouquinho mais isso, porque nosso tempo sempre é curtinho, entrem lá. Como é que é o nome, Marília, da... Tem bilhete na agenda, @ tem bilhete na agenda no Instagram. Vale a pena, gente, é muito bonito também. Marília, obrigada, querida. Continuamos, eu que agradeço. Isso, continuamos junto. E vocês aí, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e tocar o sininho para receber nossos vídeos de novo, tá? Obrigada, vem comigo.